Voltando aqui então, irmãos, ali na internet, hoje está bastante caindo, a internet está fraca, mas nós estávamos falando ali então do sistema romano, né? Bom, vamos continuar aqui. Jesus não força ninguém, é o que eu estava falando. Então, ele apenas quer que, pela sua própria consciência, reconheça quem ele é e quem você é. E se conscientize que você estava errado e amarrado lá onde você estava, onde você se encontra, nessa sua religião. E que precisa sair disso, que você creu até hoje, para aceitar e crer na verdade da palavra que o pregador da hora, levantado por Deus, te fala. E assim venha para a sua casa, que ele preparou para você, para nós. Não, a mensagem de um só homem não é nicolaísmo. Então eu cheguei também nessa conclusão, a imagem. Agora voltou ali a imagem, então eu não sei se naquele tempo que cai fica gravando, né, ali ou filmando, né? Mas então eu tinha chegado também à conclusão que a mensagem de um só homem não é nicolaísmo. Ali voltou. Ela é, na verdade, então, libertação, e o sistema ao qual Deus criou e trabalha, ou trabalhou desde o início da sua pregação aqui no mundo. E o primeiro mensageiro foi também o mártir, né? É o Cordeiro, que deu a vida por nós, para nos resgatar das cadeias que nos amarravam ao mundo religioso e falso com suas idolatrias mundanas. Quando Jesus Cristo iniciou sua pregação, ele iniciou como sendo um tabernáculo, o qual era ele mesmo, um tabernáculo local, ao povo de Israel. E ao passar a sua trombeta aos discípulos, que trombeta significa mensagem, ainda a trombeta era local, a casa de Israel. Mas ao se revelar ao apóstolo Paulo, sua trombeta tornou-se mundial aos gentios, que são as pessoas fora do povo de Israel, as outras nações. E assim, desde Paulo e os demais mensageiros, anjos terreais, a trombeta ou mensagem foi mundial. Então, antes eu estava falando ali sobre Noé, eu errei ali, irmãos, não é Noé, é Enoque, viu? E até o irmão Luiz me corrigiu aqui, ele tem razão. Foi Enoque que Deus arrebatou, só para fazer uma correção no que eu havia falado anteriormente aqui na pregação. Quando o profeta irmão Branham iniciou sua pregação, ele iniciou com um tabernáculo local em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. Mas o propósito de Deus nunca foi que isto fosse local, mas sim chegasse ao mundo todo essa mensagem mundialmente. Então, de local, é lógico que ao longo do tempo passaria a ser mundial. Esse era o propósito de Jesus Cristo para o profeta irmão William Marion Branham, para alcançar os filhos e filhas eleitos espalhados na terra. E assim, quando Branham partiu, o Espírito Santo profetizou através de Branham que isto continuaria através de outro vaso levantado por Deus. E a própria mensagem, ou trombeta, que iniciou nos Estados Unidos da América, passou, após Branham ser recolhido, para o país do Brasil, trazida para nós pelo apóstolo Art Russell Martin, que veio para este país em 1952. E em 1956 ele conheceu o profeta irmão Branham, o qual o comissionou em 1958
e desde então ele tocou essa trombeta, esta mensagem de Branham no Brasil. Essa trombeta soada pelo missionário e pastor Art Russell Martin chegou até o conhecimento do pastor Joaquim Gonçalves Dias, através de um folheto com o título Profeta do Século XX e uma coleção incompleta dos livros sobre as 7 eras da Igreja em 1971. E passando dias, quando ele foi ler estes livros que ele recebeu, ele não os leu isso imediatamente, assim está escrito na história da Igreja do Tabernáculo da Fé, se os irmãos quiserem pesquisar no Google tem. Essas literaturas, então, ele se converteu à mensagem de Branham e passou a pregar a mensagem de Branham em seu programa de rádio que ele tinha e também no tabernáculo que foi fundado, o Tabernáculo da Fé, em Goiânia, no estado de Goiás, aqui no Brasil. Assim, a mensagem de Branham foi pregada e evangelizada no Brasil, mas o anjo terrial que viria para cumprir a profecia de Branham, na pregação Espírito da Verdade, dos parágrafos 42 ao 44, levantou-se e tocou a sua trombeta em meados do ano 2000 para cá. E assim essa pessoa estranha, como diz está a profecia de Branham, ou o pastor Osmar Rodrigues Costa, como nós cremos aqui que foi ele que cumpriu essa profecia, ele cumpriu também a profecia que está escrita em Apocalipse 10, do 8 ao 11, pregando a povos, nações e línguas, até que Deus o recolheu em 9 de janeiro de 2024. Ele continuou a mensagem de um só homem, na linha correta, do Alfa até o Ômega Branham. A palavra chegou à perfeição, mas o ajuntamento da esposa, que eles diziam que estava juntando como família Branham, na verdade, isso tudo caiu em terra após pastor Osmar Rodrigues Costa, então, vir a falecer e Deus o recolher. Aquilo ali, então, dividiu-se. E aquilo ali teve um reboliço de Deus que aconteceu, e foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez isto. Por quê, irmãos? Os irmãos têm que ser perceptíveis de enxergar estas coisas que acontecem quando Jesus Cristo move alguma coisa para nós. Porque havia necessidade que da explicação passasse para a parte do ajuntamento. E este ajuntamento não foi como o homem pensa que era, ou que pensavam que era a esposa Branham. Este ajuntamento, ele vai ocorrer, irmãos, na próxima mensagem que tem, chamada de outra porção agora, porque a própria profecia está escrito lá, ou, digamos assim, está escrito nos livros traduzidos, Mas, na verdade, gravado em fita. Que o irmão Branham disse: se não for escritura, fiquem com ela até quando for escritura. Se não for escritura, então nós entendemos que quando nós identificarmos que não for mais escritura por algumas coisas que aconteceram, entendemos então que cumpre a outra parte que diz: virá então agora uma outra porção, Ou então virá uma outra porção agora. E por que precisaria dessa outra porção agora? E o que prova que isso está acontecendo e é verdadeiro? Ora, o que prova é o reboliço que Deus fez. A divisão que ele dividiu todos porque precisava pôr a casa em ordem. Separar o joio do trigo. As águias dos abutres. Tinha que haver uma separação. E para que havesse então a parte do início do ajuntamento da verdadeira esposa Branham, a verdadeira esposa do Senhor, que subirá e será levada no arrebatamento, quando
Se prega o evangelho completo dela e com toda a escritura correta. Quando Franca declarou ser um tabernáculo local, e agora esses dias, em alguns cultos passados aí, poucos dias atrás que estava assistindo, o próprio pastor deles declarou novamente que é um tabernáculo local. Então esse foi um dos motivos que eu nem tentei voltar para lá ou me redimir, e também porque no meu próprio chamado o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo me deu a certeza de que não preciso voltar para lugar nenhum. Então eu mesmo não posso acreditar que seja apenas um tabernáculo local, porque a mensagem que veio para este anjo terreal chamado adicional Osmar Rodrigues Costa, e que é a pessoa estranha, ela não veio com uma mensagem local. Pode ter iniciado com um tabernáculo local, mas se você for um crente verdadeiro, espiritual e captar o propósito de Deus, assim como Deus teve propósito na América com o irmão Branham, Ele teve propósito também aqui no Brasil com a pessoa estranha, de local tornar-se mundial. E hoje ela não pode ser chamada de local. Isso está errado. Ela é como a mensagem de Branham, ela é mundial. A mensagem de Branham é a última mensagem. O próprio mensageiro deixou isso relatado e gravado em suas fitas, dizendo: e esta é a última mensagem, e a verdadeira mensagem, e ela deve ir até o final. A esposa deve ir até o final com esta mensagem de Branham, seguindo o adicional que viria após Branham, né? E quando nós identificássemos quem é esse adicional, ou quem foi, então nós, os que dizemos que somos e cremos na terceira etapa revelada, sabemos que esse homem foi pastor Osmar Rodrigues Costa. Porém, não se pode dizer que ali é algo local. Isto não é local, agora é mundial. O propósito de Deus é mundial, porque Deus não tem várias esposas locais. Ele tem uma esposa só, que Ele começou isto com a sua obra no Alfa, o Senhor Jesus Cristo. Ela termina em Branham, mas Branham continuou esta obra explicando para nós sobre a mensagem de um só homem. E nós não podemos sair desta mensagem de um só homem. É um homem, um cabeça que lidera, não é? Tem que haver um líder. Moisés no seu dia foi o líder deles, não podia ter outro. Então saiu Moisés. E Deus levantou Josué para continuar a obra de Moisés até entrarem na terra prometida. A terra prometida para nós hoje é o arrebatamento, que nós estamos indo para lá. Esse arrebatamento vai se dar, conforme que o irmão Branham explica nas mensagens, num ajuntamento da noiva. E este ajuntamento resultará em 30 ou 40 dias, em que a esposa ficará aqui no mundo com os santos ressurretos, para então dali subirem juntos ao Senhor, que no ar estará esperando, nas nuvens ali, esperando nós subirmos com Ele. E nós seremos atraídos até Ele. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer como aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus. Significa que ele andou com a palavra de Deus. E esta palavra era tanto dentro de Enoque que ele amou as coisas de Deus, viveu as coisas de Deus, desejou querer estar todo momento com o Senhor. E aquilo agradou a Deus. Então Enoque casou com Deus. E ele casou com aquela palavra. Aquilo chamou a atenção de Deus para Enoque. Até que Deus então se agradou de Enoque. E agradando-se tanto de Enoque, ele disse: vem aqui comigo, Enoque. E o tomou para si vivo. E ele subiu vivo.
e sumiu, e ninguém mais viu falar de Enoque. Então, as mensagens de Irmão Branham, se você lê-las, você vai chegar a esta conclusão. O que aconteceu no Brasil foi uma evangelização em que ainda a palavra estava indo à perfeição. Mas agora, quando veio do ano 2000 para cá, chegou à perfeição a palavra com as mensagens pregadas pela pessoa estranha, mas não ajuntou totalmente, porque o ajuntar não pode ser no carnal, no físico. O ajuntar no físico acontecerá quando unir o espiritual da palavra. Então, meus irmãos, a palavra espiritualmente encarnada em nós fará com que nós nos unamos fisicamente e reconheçamos que somos a esposa Branham, verdadeira, a esposa do Senhor Jesus Cristo, Branham, com seu novo nome. E isso é para os que creem que Jesus Cristo teve um novo nome e que creram e creem que o pastor Osmar Rodrigues Costa ensinou e revelou para nós que este novo nome é Branham. E isto é uma mensagem que não é local, mas sim mundial. E por que Deus escolheu agora, neste tempo, pregar esta revelação? Porque Deus sabia que no futuro iria ser criada esta rede chamada internet. E pela internet atingiria então o resto do mundo aonde a mensagem tem que ir. Para que então esse entendimento vá a todas as pessoas aonde a internet alcançar, é a chamar as águias ao entendimento de que elas têm que saírem de onde elas estão presas e encarceradas em suas religiões, em seus credos errados, seja de qual for a religião. É por isso que meu chamado, Jesus disse para mim, pregue a todos, sem distinção, porque o chamado é para todos ainda, não somente para a família Branham. Nós somos separados, sim, uns dos outros, conforme vamos crendo. Então a gente mesmo vai saindo da onde nós estávamos. Se você estava no Candomblé, você vai sair do Candomblé e vai crer na única mensagem verdadeira que o Senhor Jesus Cristo enviou à Terra. Então você vai se separar deles, porque você não tem mais por que ficar lá. Se você estava crendo na falsa igreja que levantou para sufocar a verdadeira, você vai sair de lá para vir para a verdadeira palavra da única esposa do Senhor Jesus Cristo, para ser salvo. E você não vai querer mais ficar lá. E muitas vezes nos dói. Muitas vezes temos familiares, conhecidos, amigos, que nós gostávamos de estar junto com eles, nos passeios, nos divertimentos, nas reuniões, né? Mas não adianta. Há uma separação. Quando você chega à palavra de Cristo, e a palavra de Cristo vem a você, e você se conscientiza que a esposa do Senhor Jesus Cristo é mundial e é única e é uma só, você tem que crer na mensagem e no mensageiro, naquele anjo terrial da hora que está pregando para você. E entender que ainda é o tempo oportuno. Por quê? A mensagem agora é pregada às almas encarceradas, mas você ainda tem uma chance de sair do teu cárcere. Se você crer no que estou falando para você, você sairá do seu cárcere, da sua prisão religiosa onde você se encontra, das doutrinas erradas de sua religião que você aprendeu errado. Agora, se você quer continuar encarcerado, então você não crerá no que estou te dizendo. Então você não sairá de onde você está. E aí você ficará preso do mesmo jeito, mas sabendo que agora então foi pregada para você que você é uma alma encarcerada e quis ficar encarcerado. Você está sendo chamado à liberdade. Por isso que o irmão Branham pregou uma certa vez, falando daquele escravo que colocava uma sovela na orelha. E era oferecido àquele escravo uma certa liberdade.
E era dito para ele: olha, hoje você vai ser livre. Você quer continuar sendo escravo ou você quer ser livre? Se você quer continuar, nós vamos te colocar uma sovela ou um tipo de marca na orelha e você nunca mais poderá ser livre. Então vejam, irmãos, hoje você é chamado a ser liberto dessas religiões erradas e sair do seu cárcere, ou você será encarcerado para sempre. Quando Jesus Cristo foi pregar às almas que estavam em prisão no inferno, lá ele já foi para dizer para elas que elas não podiam mais sair de lá. Lá era impossível, ele simplesmente foi lá e disse: vocês vieram para cá e agora não tem mais chance de vocês saírem daqui. Vocês vão ficar nos seus delitos, nos seus crimes, nos que vocês escolheram viver na vida, presos aqui no inferno para sempre. E então ele saiu do inferno no terceiro dia, ressuscitou e levou consigo aquela outra igreja que estava separada daqueles irmãos do inferno que escolheram o lado ruim. E ali ele levou com ele Moisés, Abraão e todos os santos que estavam ali do lado bom, aguardando que Cristo os viesse libertar. Agora, para nós aqui da mensagem de Branham, você ainda tem uma chance, você ainda não foi às regiões do abismo com tua alma. Então você está na última chance de você crer na mensagem da esposa verdadeira, as virgens prudentes que subirão no arrebatamento, meu irmão, minha irmã, que me ouve na internet. E é isto que é pregado a você. Então, essa é a liderança do Espírito Santo que Deus escolhe na terra para nós. E se você quiser fazer parte deste ministério, entenda, os dízimos e ofertas é algo que é um dever de todo cristão. Se você quer o céu, você não vai ir para o céu sem dar nada. Se você quer ter alguma coisa aqui no mundo, até mesmo a tua empresa, você não pode ter uma empresa sem você pagar o teu imposto. E agora nós estamos quase caindo na mão do anticristo, porque logo ele vai assumir o controle do mundo e vai ser pior ainda para quem ficar aqui. As coisas serão mais controladas, cada vez mais aperto vai pegar e eles vão obrigar você a aceitar um tipo de marca que a Bíblia fala que existirá e você será prisioneiro deles para sempre. E não poderá mais aceitar a verdade do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nos libertar, que hoje ainda é pregado a você. Vamos levantar de pé, irmãos? Pai Celestial, obrigado por esta palavra e ajuda os irmãos da internet a entenderem e abrirem os seus entendimentos e descobrirem se são águias que vão voar para conosco no arrebatamento, se são pertencentes à tua esposa, a esposa Branham, preparada para subir, e até mesmo os branhamitas de primeira, segunda e terceira etapa revelados, que ainda não entenderam que a terceira etapa veio. Mas eles agora declararam ser um tabernáculo local, onde deveria ser o quartel-general mundial, que continua a mensagem de Branham. A mensagem de Cristo na terra, através do adicional que foi o pastor Osmar. Então ali tornou-se também uma denominação, e somente tu, Senhor, pode abrir os olhos de todos para enxergar esta verdade que se cumpre agora nesta hora. E você, para ser esposa de Cristo, precisa estar no ajuntamento da palavra, no ajuntamento que está sendo feito agora, para realmente estar ali e ser um ministro verdadeiro, debaixo da liderança de um só homem escolhido por Deus, para que então você possa liderar o seu tabernáculo e ser reconhecido no céu como um pastor ungido verdadeiro, na linha correta da mensagem de Branham. Obrigado, Senhor, por esta mensagem e por estes irmãos. Abençoa nós no restante do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.